Pode começar, João? Pronto. Então, na aula passada, né, nós começamos, o que nós fizemos até agora foi introduzir os campos relativísticos clássicos. Né? Então, nós estamos trabalhando com os campos relativísticos clássicos, pensados, né, como funções contínuas e diferenciáveis do espaço. Então, para nós estamos representando genericamente um campo por φ, onde esse campo φ pode ter características distintas de acordo com a representação do grupo de Lopes. Esses campos aqui, eles pertencem, em princípio, né, a uma representação genérica e irredutível ou redutível do grupo de Lopes. O caso que nós estudamos, né, que nós estudamos o caso do campo escalar, então nós estudamos o caso do campo escalar propriamente dito, o campo aqui sendo o campo escalar, e aí a gente tem a situação de Klein-Gordon, a gente já estudou, tem a equação de Klein-Gordon, tá? Aí estudamos os casos de left, quer dizer, um fermion do tipo left, é o vario, né? Vario left, estudamos o vario right e estudamos o caso do Dirac. É o caso do Dirac, que é o campo que pertence, né? Então ele é uma representação redutível, é meio zero mais zero meio. Vimos que para cada campo desse, né, nós tínhamos uma equação característica, aqui seria a equação de vario left, aqui a equação de vario right, que a gente disse na aula passada, fez vario, né, e o Dirac. E a equação de Dirac, nós vimos que ela acabou assumindo uma forma desse tipo aqui, né? I, H cortado, I, DI, C, né? XI, igual a zero. Onde o que era característico para nós é que as matrizes gama de Dirac, elas satisfazem aquela relação de anticomutação que nós conhecemos como sendo a álgebra de Clifford. Tá. Na aula passada, vimos também o caso, então esse caso aí são os casos típicos do spin meio. Então, spin meio vario, spin meio vario right e spin meio Dirac. Vamos trabalhar, claro, mais em detalhes a equação de Dirac. A gente está apresentando agora as equações dos campos diversos em geral. E vimos na aula passada também, aí então já tinha visto anteriormente, o campo de Maxwell. Vimos que o campo ali, né? É o campo que, quando φ é o próprio ali, ele está na representação meio-meio, que é o campo vetorial. Esse campo que está na representação vetorial, ele carrega dois modos de spin, ele tem uma parte longitudinal, tem uma parte transversa. Nós vimos na aula passada que a parte longitudinal não tem caráter propagatório, a parte longitudinal é uma radiação estática, então ela não irradia, só a parte transversa. E aí a gente viu que se a gente pusesse uma equação tipo Klein-Gordon, especificando que a partícula escrita em massa zero e que o spin que se propaga é o spin 1, nós vimos que saía dessa equação para nós aqui esse conjunto de funções, né? O sistema adquiria essa forma aqui, e aí nós vimos que se nós fizermos essa identificação, a μ igual a potencial elétrico sobre C, que é a parte vetorial, seu próprio A, sai daqui, eu vou retornar daqui, decorrem as equações de Maxwell. Então as equações de Maxwell elas saíram para nós, né, através de um princípio de dois requisitos fundamentais.
O primeiro que a gente quer descrever uma partícula com massa de repouso nula, e o segundo que a gente quer que essa partícula de massa de repouso nula tenha spin 1 e se propague transversalmente em direção ao movimento. Essas duas premissas nos garantem que o que vai sair como física são as equações de Maxwell. Você diria que primitivamente as equações de Maxwell elas estão representando a propagação da carga elétrica ou do spin? O spin. Ninguém falou de carga, né? A gente falou de um conjunto de equações, não botam nem fontes externas ainda. Então, falo que eu quero propagar, quer dizer, eu tenho uma radiação que na interpretação corpuscular ela vai representar um quantum que tenha massa nula e que tenha spin 1 transverso na direção do movimento. É isso que eu quero. Que física sai daqui? Sai essa física aqui, que eu posso identificar com as equações de Maxwell como vai. Mas eu não estou falando de carga elétrica. Eu não coloquei uma corrente externa ainda, né? Agora nós vamos introduzir. Aonde é que sai, da onde que sai a matéria? Aonde é que está a matéria? Quem é que pode ser a fonte para esse campo? Então nós estamos tentando construir com base em princípios fundamentais. Né? Bom, então, chegamos. Eu diria que a propagação do spin cria uma lei de conservação, e essa lei de conservação daí começa para... Daqui sai olha, sai tudo daqui lá. Daqui saiu isso. Isso aqui tem uma simetria. Essas equações permanecem perfeitamente invariantes se eu fizer essa transformação. Então, existe uma simetria. Eu posso passar do conjunto de campos A, do conjunto de campos A', sem alterar absolutamente a física. Agora, o que isso aqui vai representar para mim? Essa simetria está ligada aqui. Se tem uma simetria, ela é casual ou ela tem uma consequência? Então, vamos ver que essa simetria aqui vai estar ligada à conservação da carga elétrica. Mas a gente não introduziu carga elétrica. O que eu queria colocar para vocês é a lógica da nossa construção. Que a gente está tentando ver, claro, o processo histórico, a gente foi construindo as equações de Maxwell, passou para o formalismo relativístico, incorporou as equações de Maxwell de forma covariante, ele faz todo aquele processo, que é o processo usualmente descrito lá no capítulo 11 do Jackson. Mas a gente não está querendo isso, a gente está querendo aplicar um ponto de vista diferente. Me dê um campo, e eu vou fazer tudo o que eu posso com aquele campo. Então, nós estamos aprendendo isso aqui. Na aula passada, a gente viu um exemplo típico aí. A gente discutiu aí na aula de terça-feira, por exemplo, nós pegamos um campo que estava fora do programa aqui, um campo que está fora do modelo padrão. Não é um campo nem escalar, nem é um campo fermiônico, nem é um campo vetorial, é um campo tensorial. E nós vimos que esse campo tensorial, eu só estou colocando o resultado da aula passada, ele adquire duas características muito distintas. Esse meu campo, eu vou pegar e eu vou identificar um campo que seja antissimétrico de rank 2. Então, nós vimos essa situação. Onde é que esse campo se localiza no grupo de Lorentz? Ele se localiza nessa representação aqui. 1, 0 mais 0, 1. Então, em princípio, esse campo aqui, ele descreve um conjunto de dois spins 1. Tem um spin 1 amarrado aqui e tem um spin 1 amarrado aqui. Se ele tem spin 1, por que ele não pode descrever, por exemplo, essa situação? Será que eu consigo obter as equações de Maxwell a partir desse campo, por exemplo? Né? Então, nós vimos, a primeira situação que esse campo comportava era se nós, paralelamente ao que foi feito com as equações de Maxwell, dissemos, suponhamos que eu imponho a esse campo, queira descrever para esse campo uma dinâmica associada à qual existe essa simetria aqui, tem um quadro vetor aqui arbitrário, né? Eu tenho essa simetria de Gauge, tem uma simetria de Gauge baseada nesse vetor arbitrário. Essa simetria de Gauge aqui, ela me permite introduzir o análogo para esse caso do F mini do caso de Maxwell, que era aquele tensor dmi, GNK mais GNK mini, né? E aí, trabalhando paralelamente a Maxwell, essas duas equações aqui, que são as equações de Maxwell, elas podem ser revistas para esse campo aqui.
eu posso impor a primeira equação, que é o dmi do f mini, eu vou impor essa equação aqui para esse campo, e a equação pontual. Oi. Depois a gente pega o café aí, obrigado. Acabou demorando. Não, tem problema não. Depois a gente pega, não, daqui a pouquinho dá um intervalo. O dmi, g tio mi, igual a zero. Então, essa equação aqui faz o papel. Quem quiser pegar café, pelo amor de Deus, vai servir, não tem problema, tá? Essa equação aqui faz o papel dessa. Aí o que a gente viu no final de tudo? A gente viu que esse sistema aqui, trabalhando com essa situação aqui, essa situação descreve também uma partícula relativística de massa zero e spin zero. Então nós vimos uma situação onde nós temos um objeto escalar que não é descrito pelo campo de Klein-Gordon. Né? Então a gente está desconstruindo um pouco essa ideia de que escalar é sempre Klein-Gordon. Né? Não é. Então eu posso ter uma situação que uma partícula escalar é descrita por um campo tensorial, desde que esse campo tensorial, por exemplo, seja sujeito a uma invariância de calibre, de invariância de Gauge, e tenha essas equações de movimento. Aí nós falamos, qual é a outra possibilidade para esse campo? Suponhamos que eu abra mão dessa equação aqui, não coloque essa situação. Então, se nós estudássemos uma segunda situação para esse campo, aqui, então é o mesmo campo, mas agora ele não tem a primeira condição, ele não é baseado no princípio de simetria. Simplesmente eu vou modificar as equações dele desse modo. Eu vou dizer que ele satisfaz a essas duas equações agora. Aqui bota um parâmetro, sei lá, mi, que é aqui o g kappa, igual a zero. E a outra equação mantém-se essa. Então agora, esse sistema aqui não tem mais essa simetria, perdeu essa simetria por causa desse termo aqui. E o que está acontecendo agora com esse sistema? Qual é a física que ele está descrevendo? Então, ele agora está descrevendo a propagação de um objeto que tem massa não nula e tem spin. Então, o próprio fato agora, né, da partícula ter uma simetria menos e ter a sua equação de campo modificada, mostra que eu estou numa outra situação física completamente diferente. Então a gente está mostrando que o mesmo campo, ele não é assim obrigado a descrever sempre a mesma partícula. Ele pode descrever partículas distintas de acordo com as condições que eu imponho em cima dele. A simetria é uma delas, e mais importante, as equações dinâmicas. Eu estou propondo essa equação de propagação para esse campo aqui. Vamos olhar só, se a gente olhar, por exemplo, essa relação aqui, né? Vamos ver o seguinte aqui. Vamos tirar a divergência dessa equação. Se eu tirar a quadra de divergência dessa equação, se nós aplicarmos ao lado esquerdo daquela equação o operador dmi, né? Aqui dmi k, e aqui a gente aplicar o operador dmi k, devido ao fato dessa combinação aqui ser simétrica em mini, e esse termo aqui ser antissimétrico em mini, esse termo aqui é identicamente zero. Então vale essa condição aqui para nós. Então esse campo aqui está satisfazendo a essa condição. Como decorrência da equação de movimento, nós temos essa condição aqui. O café está ótimo. É cevada, não é? Excelente. Bom, é gostoso? Então tá legal, essa é a primeira condição. Vamos dar uma olhadinha a mais nisso aí, só para a gente se certificar de que isso aí tem coisa interessante aí. Vamos fazer a seguinte, aparece aqui, a seguinte operação. Apagar isso aqui, pessoal, estamos discutindo esse caso, que é o final da aula passada, para a gente passar agora para as interações. Aparece aqui. Vamos lá. Então, suponhamos que a gente esteja fazendo, vamos escrever essa identidade aqui, ó. Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. dmi g tio i igual a zero. Nós já sabemos o conceito de dualidade, né? Já trabalhamos o conceito de dualidade no espaço de Minkowski. Então, essa equação aqui pode ser escrita assim: 1 sobre 6 epsilon mi.
DI, G, I, kappa, lambda, igual a zero. Essa equação pode ser escrita, lembrando que esse aqui é completamente assimétrico, então a gente tem esses índices aqui que estão completamente saturados, né? Mi, kappa, lambda, que esse índice livre aqui é o Mi, né? Então essa equação também a gente pode mostrar, se eu só fizer o seguinte, pegar essa equação aqui e saturar com a seguinte coisa. Qual é o índice livre que eu tenho aqui? O Mi, o Ni, o kappa e o lambda, né? Então, todos contraídos. Vou deixar isso aqui como tabela. Então, essa equação aqui pode ser escrita assim também, desse modo aqui. DI. Quer dizer, o conteúdo, né, dessa, deixa eu botar aqui de uma outra maneira. Vou colocar desse modo aqui. DI, G, I, kappa. Mais I, G, D, kappa, G, I, então quero dizer o seguinte, essa equação aqui é idêntica a essa equação. É só a gente acertar aqui, só verificar que isso aqui realmente é uma identidade. É só observar o seguinte, esse termo aqui, ó, vou botar só separar esse termo aqui, esse primeiro termo aqui é DI, BK lambda, mais DI, D lambda kappa, mais D lambda, D kappa. Primeiro termo. DI do G em K, DI, D kappa lambda, I kappa lambda, kappa, I kappa lambda, kappa, I kappa lambda, kappa lambda, I, e lambda de kappa. Só lembrar da definição desse kappa. Depois esse termo aqui. D kappa, D lambda, I, D lambda, D kappa, D mi, D kappa. Segundo termo. Terceiro termo. D kappa, D lambda, D mi, D mi, estou só abrindo essa equação para mostrar e consertar os sinais dela. Tem algum sinal, pode ter que ter algum sinal menos dela, mas que essa equação aqui, o conteúdo dessa equação é exatamente o conteúdo dessa. Então, essa equação pode ser escrita assim, pode ser escrita assim, pode ser escrita assim. Três formas distintas. Essa forma pode ser muito útil para a gente agora. Vamos botar aqui o outro termo. D lambda, D mi, D mi kappa, D mi, D kappa mi, mais D kappa, D mi, igual a zero. Vamos ver os termos aí que podem se cancelar. Olha só. Esse termo aqui tem demi, demi. Vamos procurar um termo aqui que tenha demi, demi. Esse termo aqui. Demi, demi, B kappa lambda. Demi, demi, B kappa lambda. Então, esses dois termos são iguais. Então, provavelmente aqui vai ter um sinal menos. Vou dar um sinal menos aqui, vou corrigir. Esse termo aqui, então agora, mi kappa lambda, mi kappa lambda. Esses dois termos se cancelariam. Vamos ver esse termo aqui. Ó. Demi, D kappa. Vamos procurar aqui o termo D kappa, demi. Demi, D kappa, B lambda, mi, D kappa, demi, B mi lambda. Então, esses dois termos já sozinhos se cancelam. Porque, ó, isso aqui é mi kappa, isso aqui é kappa mi, tanto faz. Porém, isso aqui é lambda, mi lambda. Então, esse termo aqui cancelaria esse termo. Então, isso aqui deve estar deixando esse terceiro sinal realmente mais. E aí, agora, vamos ver acertar isso aqui. Mi lambda, lambda mi. Então, dmi, d lambda, dmi kappa, d lambda, dmi, dmi kappa. Então, isso aqui também deve ter um sinal menos. Então, se assim for, vamos ver que isso aqui é uma identidade. Então, vamos lá.
Mi capa lambda. Mi capa lambda. Então, esse termo aqui cancelou esse termo aqui. Depois, mi capa de lambda mi. Capa mi, b de lambda. Então, esse termo aqui cancelou esse termo aqui. Agora, esse termo aqui, mi lambda, mi capa. Lambda mi capa. Então, esse termo aqui é um sinal, né? Como eu vou aqui. Então, aí, esse termo aqui, então, cancela esse aqui. Mi lambda, mi capa, lambda mi capa. O sinal mágico ou o sinal se cancelar. Agora vamos ver esse termo aqui. Mi capa, B lambda mi, com o capa ni, B lambda mi. Um sinal mais, outro sinal menos. Então esse termo aqui cancelou esse termo aqui. Agora esse aqui, mi lambda, lambda ni. Esse aqui é mi capa, esse aqui é capa mi. Os sinais são menos, mas eles são antissimétricos. Então esse termo aqui cancela esse termo aqui. E agora o último termo que está faltando, que é esse aqui, capa lambda, lambda capa, mini. Então esse termo aqui cancela esse aqui. Então, isso aqui é uma identidade. Então, esse campo, essa equação tipo Maxwell, essa equação aqui se mantém isso que está aqui, mas essa equação aqui pode ser revertida em três formas. Essa equação aqui tem como consequência esse fato aqui, e essa equação aqui pode ser reescrita dessa forma, essa equação. Isso que pode ser isso ou que pode ser isso. Vou apagar isso aqui agora porque a gente apenas quis mostrar que isso aqui é uma identidade. Então, no caso das equações de Maxwell, essas equações que estão aqui, que eu estou apagando, essa equação aqui é a equação chamada de equação de Maxwell, aquelas homogêneas e sem fonte. São aquelas equações, são essas equações de Maxwell que a gente... O conteúdo dessa, na contrapartida de Maxwell, é rotacional de E igual a menos do dt e divergência de B igual a zero. Então, essas equações de Maxwell estão aqui. No dmi, f tilde mi igual a zero. Porque no caso de Maxwell também eu posso escrever essa equação da mesma forma que eu fiz lá. dmi, f mi capa, mais dmi, f capa mi, mais d capa, f mi. Então, isso aqui são as equações de Maxwell. Essas equações de Maxwell são as mesmas. Como é que eu demonstro daqui para cá? Usa aqui a definição individual e contrai com isso. Exatamente como a gente fez aqui. Beleza, agora vamos usar essa equação aqui, usar essa condição aqui. Suponho que eu pegue essa equação aqui. Vou aplicar a essa equação aqui a divergência. Vamos aplicar essa equação, que é essa equação aqui, uma divergência aqui. Só tirar a divergência dessa equação. Que é o mesmo exercício que a gente faz para Maxwell. Só para a gente fazer que ele não está fazendo nada de tão novo assim. Lembrar no caso de Maxwell, se vocês lembrarem das aulas do sexto aula, coisas anteriores, a gente tinha essa equação aqui. Essa equação de Maxwell, que são as equações sem fonte, né, dmi, f, mi, elas podem ser escritas assim. Que por sua vez eu escrevo assim, dmi, f, mi, capa. Mais dmi, f, capa, mi. Mais d, capa, f, mi. Então, essas aqui são as equações de Maxwell homogêneas que a gente chamou aqui nas aulas de identidade de Bianchi, que são uma identidade. Essa identidade aqui para Maxwell corresponde a essa identidade aqui, para esse campo que nós estamos querendo saber. Na aula passada eu motivei esse campo aí, está descrevendo interação entre dois objetos estendidos, é como se fosse a interação entre duas cordas. Duas partículas pontiformes, como eu expliquei na aula passada, elas descrevem linhas de universo. E as linhas de universo interagem trocando um campo vetorial, que é o caso do fóton. Então, cargas elétricas interagem trocando fóton, porque as cargas elétricas são pontiformes. Mas, se eu tiver um objeto estendido, carregado, e um outro objeto carregado, estendido, a interação entre eles não vai ser mais mediada por um vetor, vai ser mediada por um tensor, que é justamente esse campo. Então, esse campo aqui, ele é o agente mediador da interação entre cordas, né?
Então, por exemplo, em 5 dimensões, o monopolo, nós mostramos na aula passada, o monopolo magnético em 5 dimensões não é uma partícula pontiforme. Em 4 dimensões, no nosso espaço de Minkowski, a carga é pontiforme e o monopolo magnético é pontiforme. Ambos são pontiformes. Mas em 5 dimensões a coisa já começa a diferir. A carga elétrica continua pontiforme, mas o monopolo magnético passa a ser um objeto estendido. Então, o monopolo magnético sendo estendido, a interação entre eles não pode ser feita por um vetor, não pode ser feita pelo fóton. Tem que ser feita por um objeto desse tipo que a gente está colocando. E a gente mostrou na aula passada também que, no caso planar, no caso do grafeno, no caso dessas estruturas tipo efeito Hall quântico, nós não podemos ter monopolo magnético, porque a gente tem um outro tipo de monopolo elétrico, que é Vórtice. São campos eletrostáticos que têm configuração de vórtice. Foi isso que a gente mais ou menos mostrou na aula passada. Então, no caso de Maxwell, se eu pegar essa equação aqui e tomar a divergência dela, esse termo aqui dá zero. Isso aqui é simétrico, né? Opa. Então, isso aqui, esse termo aqui, perdão, esse termo aqui é ni, esse termo aqui dá dni f ni kappa, mas as equações de Maxwell do Vacuum dizem que dni f ni kappa é igual a zero. Esse termo aqui me produz D'Alembertiano de f kappa mi igual a zero. E esse termo aqui me produz a mesma coisa, dI de F, que é zero. Então a gente mostra dessa forma que realmente o campo eletromagnético ele satisfaz uma equação de onda com velocidade da luz, a massa é zero. É uma equação de Klein-Bott sem massa. Sai daqui. Vamos dar uma olhadinha pela equação agora. Se eu aplicar, se esse termo aqui não existe, como a gente já falou, vamos estudar primeiro essa equação, esse campo, com essa equação, com essa condição que nem tem, porque não tem esse termo aqui. Então, no caso anterior, eu tinha um campo 2 e essas duas equações de campo. Se a gente fizer isso e aplicar essa equação aqui, ó, dI de N kappa é zero, por causa da equação de campo. Aqui vai dar um D'Alembertiano. G kappa lambda mi. Aqui esse dI bate aqui dá zero e aqui esse dI bate aqui dá zero. Então esse campo aqui está descrevendo também um objeto de massa zero. E aí a gente viu, ele descreve um objeto de massa zero e spin zero, foi o caso que nós estudamos. Mas agora não é mais essa situação. Eu modifiquei essa equação colocando esse termo aqui. E aí o que vai acontecer? Vamos lá. Esse termo aqui dobra. dI de kappa lambda. É exatamente esse termo aqui. Ó. Isso aqui é menos mi, então esse termo aqui vai estar dando para nós, né? dmi, para nós menos mi. Opa, esse termo aqui, né? Está dando para nós menos mi, dmi. Esse dmi aqui persiste, né? E aqui vai aparecer um d kappa lambda. Vou colocar assim. Esse termo aqui, dni, vai bater aqui, vai produzir um D'Alembertiano. Então vai produzir para nós aqui um menos D'Alembertiano atuando do G kappa lambda também. Depois, esse termo aqui vai bater nesse cara aqui. Vamos usar de novo essa equação. Então vamos ajustar esse termo aqui. dI, eu gostaria que esse ni tivesse aqui no início, para poder botar dI do gni. Então, como isso aqui é antissimétrico, passa para cá sinalmente, passa para cá sinalmente, então não acontece nada. Então isso aqui é ni lambda mi. Então isso aqui dá dni gni lambda mi. Usa aquela equação. Então vai dar menos mi d kappa d lambda mi. E agora o último termo. Esse dni vai bater aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trazer esse mi para cá com mi. Então vai ficar assim a mais. E aqui eu vou colocar mi. E aí então vai sobrar dni com esse d lambda, vai ficar um d lambda. Agora, dni do gmi e kappa é menos mi d lambda dmi igual a zero. Vamos em frente. Então, estou vendo as consequências dessa equação. Então, apliquei isso aqui. Vamos trabalhar um pouquinho mais esse termo aqui. Então, esse termo aqui, essa equação ficou toda funcional. Vamos multiplicá-la por menos 1, né? Então, esse termo aqui ficou D'Alembertiano do G kappa lambda mi. Mais mi. Vamos fatorar esse mi. dmi
D capa, vamos começar por aqui. D capa, B lambda mi. Mais D lambda, B mi capa. Mais D mi, B capa lambda. Igual. Mas isso aqui é justamente o meu G capa lambda mi. Então essa equação está dando para mim capa da Lambertiano mais mi aplicado em G capa lambda. Então essa equação aqui está me dizendo que isso aqui é menos ômega 2 sobre C2 mais capa 2 no espaço de Fourier, menos ômega 2 sobre C2, né? Que é o DDT, o Laplaciano, né? Menos capa 2, fica mais capa 2. E aqui vai ficar mais mi igual a zero. A relação de dispersão é essa aqui. Então se eu multiplico essa relação de dispersão por H cortado, isso aqui vai ficar H cortado ao quadrado ômega 2 é 2 sobre C2. Jogo isso aqui para cá, vai ficar igual a P2, H cortado ao quadrado, capa 2 é P2, vai ficar um P2 aqui. Vou passar logo esse C2 para cá. E aqui vai produzir mais H cortado mi C2. Isso aqui é o que nós vamos identificar com o M2 C4. Então, a gente vê que M2 C4 é H cortado C2 mi. Então, tira esse C4 aqui, bota um C2 aqui embaixo. H cortado mi sobre C2. Então, a gente observa que esse parâmetro mi aqui, ele está ligado aqui. Na verdade, esse campo aqui está descrevendo uma partícula massiva com essa massa, que é a relação entre a massa e esse parâmetro mi, é que a massa ao quadrado é H cortado mi sobre C2. Claro, mas isso me obriga a tomar mi positivo. Então, com isso, a gente vê que essa equação ela está descrevendo um objeto passivo. Só que agora eu deixei como tarefa para vocês mostrar que o spin não é mais zero. Se o mi é zero, se a massa é zero, o spin é zero. Se a massa não zero, o spin é não zero. Vocês pensassem sobre essa questão. E isso amarra para nós, né? E o mesmo campo, então, se vocês estão fazendo, tem um modelo, recebem uma física que vocês querem tirar, recebem uma fenomenologia que vocês querem fitar. Então, entra aí. Vocês recebem uma fenomenologia que vocês querem fitar. De repente vocês podem se perguntar, mas esse sistema, eu descrevo como essa excitação que esse meu sistema tem. É o que? É uma excitação vetorial? É uma excitação tensorial? É uma excitação escalar? É uma excitação exponencial? Você tem que identificar o tipo de excitação que o teu sistema tem, olhando a relação de dispersão dele também e olhando a polarização das ondas que estão associadas a essas perturbações que estão se propagando. E aí, de repente, o mesmo campo, né, quer dizer, vocês podem usar um campo que tem natureza distinta do usual para descrever aquela modelagem. Vocês podem, por exemplo, descrever uma partícula com spin 1, vamos dizer que você tem uma excitação que tem spin 1 massiva, mas que não seja descrita por um campo vetorial. É descrita por um campo tensorial. Isso pode ser mais interessante. O campo tensorial, ele tem mais componentes. Então, ele pode, por exemplo, ele pode se acoplar a outras excitações de um sistema que o campo vetorial não se acopla. Então, é esse tipo de feeling que eu estou tentando despertar em vocês na hora de fazer a modelagem. Fiquem atentos para todos os tipos de campo. Não quebrem, desconstruam da cabeça de vocês essa relação de que spin 0 é Clay-Gordon, spin 1 é vetor, e spin maior do que 1 é tensor. Bom, a gente está vendo um exemplo em que um spin 0 pode ser descrito por um tensor. Um spin 1 também pode ser descrito por um tensor. Essa situação pode ser muito interessante em algumas situações. Não estou dizendo que é esse exemplo aqui, que é um exemplo simplesmente acadêmico. Mas numa situação física real, eu posso realmente, se você se prender muito, porque a minha excitação é polarizada em 3 graus de liberdade, necessariamente eu vou descrever ela como um vetor.
receptor, você pode estar perdendo outros acoplamentos que o teu sistema pode ter. De repente, pode ser interessante descrever esse sistema por um tensor. É esse exemplo que eu estou dando a vocês. Então, esse tipo de argumentação, esse tipo de alerta, né, que vocês têm que ter quando vocês estudarem os campos de diferentes spins. Quer dizer, não adianta dizer que o campo tensorial ele vai estar sempre associado a um tipo de partícula. Ele pode se mimetizar sobre diferentes formas de partículas, dependendo das simetrias que ele tem e dependendo das equações de movimento que a gente põe para ele. Então, isso aí é aonde entra a modelagem, é você que vai fazer isso. O campo te dá simplesmente o tensor. O grupo de Lorentz te dá as representações e você tem que saber manipular com essas representações. Tá? É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Então, a tarefa desse exercício é mostrar que esse parâmetro Mi muda drasticamente o sistema. Se Mi é zero, a massa é zero e o spin é zero. Se o Mi é diferente de zero, a massa deixa de ser nula e o spin também deixa de ser trivial, passa a ser spin 1. Então a partícula pula de escalar para vetorial se ela ganha massa. Essa é a questão que vocês têm que entender. Aonde é que isso pode aparecer? Tá? Então, por exemplo, na nossa área, na interação de cordas, isso é uma situação concreta. Por exemplo, no eletromagnetismo, se a gente pensa no eletromagnetismo em 5 dimensões, como a gente mostrou na outra aula, o monopolo magnético deixa de ser uma partícula em 5 dimensões, passa a ser um objeto estendido e ele vai interagir trocando esses fótons. Esses fótons agora tensoriais. Ao passo que a carga elétrica, ela vai interagir trocando os fótons escalares. Então agora eu teria um eletromagnetismo muito rico, sujeito a 2 tipos de mediação da interação. A interação vai distinguir se é carga, se é monopolo, pelo próprio padrão da interação spin-spin. Certo? Você diria que o grupo de Lorentz implicita ou explicita as equações do movimento? Não, eu acho que elas são latentes. Ele te dá aquilo que você pode usar como ponto de partida para fazer as equações de movimento. Ele não te dá as equações de movimento. Ele te dá os campos dos spins. Agora, a equação de movimento é um problema teu. Porque você quer que aquele campo descreva um certo tipo de exceção. Então, como eu falei na aula passada, se você pegar o campo vetorial, que a gente mostrou lá, se a gente pega o campo de Maxwell, tá aqui. Então, a representação do grupo de Lorentz me dá isso. Esse campo está nessa representação. Mesmo campo. Se eu pegar para esse campo aqui a parte transversa, o que sai daqui é Maxwell. Se eu pegar desse mesmo campo a parte longitudinal, o que sai daqui é a escuridão. Ele não propaga, ele é um campo estático. Esse campo aqui não irradia, não tem radiação. A interpretação dele de radiação, quer dizer, ele é um campo que não tem caráter de radiação, portanto ele não propaga partícula nenhuma. Então, esse campo aqui é um campo parado, é uma radiação que se você prepara ela não sai do lugar nunca. Por quê? Mas é o mesmo campo. Então, o grupo de Lorentz te dá essa possibilidade e essa possibilidade. Você não vai escolher isso aqui para descrever o eletromagnetismo. Obviamente você escolhe isso. Certo? Agora, se vocês não têm campo livre, se a gente tem carga, esse aqui pode ser uma escolha. Isso aqui pode escrever um fóton escalar. Sobre que situações? Qual foi a fonte disso? Pode ser alguma coisa ligada à matéria escura. Quer dizer, esse campo aqui, como campo livre, ele não se propaga, ele é uma radiação estática, ele não anda, ele congela. Você prepara o campo, ele congela. Mas se você botar uma fonte externa, aí ele pode se propagar. Então ele só se propaga mediante um agente externo. Esse campo aqui não, ele se propaga no vácuo. Mesmo que você não tenha carga corrente, você gerou as equações de Maxwell aqui, elas saem se propagando. Esse campo aqui não. Você tem uma fonte, gera ele, quando ele sai da fonte, ele para de se propagar. Então ele precisa ter uma interação de contato com a fonte para ele se propagar. Então é o mesmo campo. Mas o grupo de Lorentz não te diz isso. Isso aí é você que vai saber escolher. Você que tem que tirar de dentro do grupo de Lorentz o que você quer. O grupo de Lorentz dá o campo e o spin. O campo nasce com o spin. Ele nasce sem massa. Ele nasce só com o spin. Agora, quando você modela para ele um tipo de dinâmica, você pode ou não introduzir massa e você pode até modificar o próprio spin do campo. A gente viu aí. Bota uma dinâmica, tem um spin. Bota outra dinâmica, tem outro spin.
Então, mas ele nasceu com o espinho. Ele está numa representação do grupo de Lorentz, por isso que você não pode tirar dele. Tá legal? Então eu vou parar por aqui. Eu acho que a varredura que a gente fez das representações do grupo de Lorentz, no que diz respeito ao modelo padrão, é só isso. A gente precisa, para o modelo padrão, né, para construir todo o eletromagnetismo, eletrofraca, QCD e etc., a gente precisa ficar só nos pincéis. Deixa eu abrir para refrescar um pouquinho. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou dar um intervalo daqui a pouco, tá? Vamos passar para cá. Então agora vamos começar o que o Dória falou. Até agora, o que nós temos é o campo eletromagnético livre. A pergunta é, aonde é que estão as fontes do campo eletromagnético? Aonde é que eu posso buscar as fontes do campo eletromagnético? Parece aqui. Então vamos lá. Então as equações básicas que nós escrevemos até agora, né, foram a equação de Klein-Bordon, vou botar aqui, né, da Lambertiano. E a gente tinha aquele parâmetro de comprimento de onda de Compton, né? A menos 2, atuando no φ igual a 0. Depois a gente tinha as equações de Weyl e Dirac. Weyl para o setor Weyl. Aqui a equação de Dirac. Depois a gente chegou nas equações que podem descrever as equações de máximo do campo. Então nós temos esses três setores. Então para nós aqui no curso, nós vamos estar trabalhando com, vamos dizer, no máximo, modelo padrão. Então para nós, escalar é descrito por campo de Klein-Bordon. Eu não vou usar situações em que um campo escalar seja descrito por um campo tensorial. Essa situação está fora do modelo padrão. Então vamos trabalhar então, dentro dos cânones, né, do modelo padrão. A questão agora é colocar esses campos aqui em interação. Começar a relacionar esses campos e ver como é que eu posso interagir o spin 0, o escalar, o spin meio, o spin 0, o spin 1, o spin meio, o spin 1. Então a nossa ideia, aqui nós temos o eletromagnetismo. Então aqui para nós, aqui está o fóton. Vou tomar esse ponto de vista, o fóton está aqui. Agora, onde é que eu vou buscar a carga elétrica? Nós vamos buscar a fonte do campo eletromagnético, a carga elétrica, nós vamos buscar na matéria. Isso aqui vai ser campo de matéria. Aqui na matéria, a gente vai buscar, a gente espera formular, por exemplo, uma matéria carregada do ponto de vista eletromagnético. A gente pode também buscar matéria carregada aqui no setor escalar. Só que um pouco, vamos dizer, do que a gente já não viu nesse curso, mas que vocês vão ver em outros cursos que nós vimos em cursos precedentes nossos, é que o setor escalar, a gente nunca associa o setor de Higgs com a matéria. A gente associa o setor de Higgs, na verdade, ele é parte do setor de bósons de gate. A matéria é realmente fermiônica e os bósons de Higgs, eles ficam alojados no setor dos campos vetoriais, porque eles é que entram na parte longitudinal dos vetores, né? Graus de liberdade do Higgs entram na parte longitudinal dos vetores, né? Pelo mecanismo de Higgs, pela quebra espontânea da simetria. Então, muitas vezes, a gente prefere adotar o ponto de vista, né? Pelo menos no modelo padrão, a matéria carregada é fermiônica. O Higgs no modelo padrão é um Higgs neutro, é um Higgs sem carga.
Então, ele não é matéria carregada. No modelo do Higgs, esse Higgs aí de 125 GeV, ele não é matéria carregada. Ele é um Higgs neutro e ele compartilha, vamos dizer, com os bósons vetoriais. Da mesma forma que eu tenho o Z0, o fóton, e os Ws, né? O bóson de Higgs, ele entra aqui nesse setor bosônico de spin 1, spin 0. Porque as três componentes desse campo, esse campo aqui na verdade tinha 4 graus de liberdade, mas 3 graus de liberdade migraram um para cá e esses 2 migraram para cá. Então ele ficou sozinho, com 1 grau de liberdade apenas, mas os 2 graus, a parte longitudinal desse e as partes longitudinais desses dois aqui, saíram daqui. Então por essa razão a gente prefere pensar no bóson de Higgs como sendo parte do setor de gate. E a matéria fica isolada como sendo a matéria realmente carregada. Então, nós vamos adotar esse ponto de vista também. Para nós, né, aquilo que pode ser... Depois nós vamos estudar essa situação, que é uma situação não usual. Será que é possível a matéria também? Como é que ficam as equações de Maxwell se a matéria carregada deixar de ser fermiônica e passar a ter spin 0? Por exemplo, se eu tenho mesons, né, carregados, eles vão interagir com o fóton. Será que a interação deles com o fóton vai ser tão simples quanto a interação dos férmions carregados com o fóton? Os férmions têm spin meio. Então, a carga, estando em parceria com o spin meio, é uma situação. A mesma carga, estando em parceria com o spin 0, pode ser outra situação. Então, a carga, ela não é cega para o spin. Claro, em primeira aproximação, o potencial coulombiano, ele é carga sobre 4πε0R. O potencial coulombiano é 1 sobre R, numa aproximação muito rústica. Quer dizer, para mim, se a carga é mais spin up, spin down, se é spin 1, é spin... Não importa, o que importa é a carga. A carga gera interação coulombiana. Mas essa interação é apenas parte de uma interação mais completa. Então, a gente sabe que a interação coulombiana é corrigida por termos de interação spin-spin. A interação coulombiana tem um pedaço que depende da velocidade. Se a carga está parada, se a carga está em movimento, a interação coulombiana é corrigida, porque carga em movimento é carga corrente. Corrente tem interação magnética, a interação corrente-corrente. Então, se as duas cargas estão em movimento, a interação entre elas não é 1 sobre R. Essa interação sobre R é cargas estáticas, paradas, né? E pressupostamente de spin meio. Não está dito, mas é. A lei de Coulomb foi descoberta para cargas elétricas com spin meio. Então, quando a gente começa a colocar carga elétrica em outros setores de spin, as equações de Maxwell vão ressentir disso também. Nós vamos discutir essa situação, mais ou menos daqui a umas 3, até umas 2 aulas, as últimas aulas que vai discutir. Por enquanto, vamos adotar um ponto de vista simplório de que as cargas elétricas estão no setor fermiônico. Então, a gente vai pegar no setor fermiônico carregado. Por enquanto, vamos deixar a matéria escalar sem carga. Para nós, a carga vai estar aqui. E vamos pegar a equação de Dirac, porque a equação de Dirac ela descreve férmions massivos. Então, a gente precisa associar também, a gente espera que a carga esteja aonde tem massa. A pergunta é, será que eu poderia ter carga para um objeto de massa 0? Onde é que eu posso colocar carga? Eu posso colocar massa nesse setor aqui? Posso. Mas se eu colocar a massa nesse setor, nós vamos ver também mais à frente um pouquinho, não dá para vocês ainda terem uma compreensão. É fácil, mas não tem elementos para compreender. Se a gente colocar massa no setor de vai ou left, o campo automaticamente fica massivo, mas fica descarregado. Então, entrando massa aqui, a carga sobe. Entrando massa aqui, a carga sobe. O único jeito de eu manter o férmion carregado é se tiver massa. Então, o spin meio precisa da massa para ter carga. Se eu pegar o spin meio, colocar massa no setor left, eu perco a carga. Essa questão está ligada ao que a gente conhece do problema dos neutrinos massivos de Majorana. Então, essa situação aqui nós não vamos contemplar. Então, para nós vamos pegar a situação mais simples possível, que é a matéria fermiônica carregada é massiva. Então, a matéria, o setor fermiônico é carregado, massivo. Então,
Se ele é carregado e massivo, ele vai ter que ser escrito pela equação mediana. Já que é fermiônico, está implícito que o spin é meio. Então, só para colocar essa informação na cabeça de vocês, que depois a gente vai entender. O setor de value left e o setor de value right eu posso introduzir massa lá, mas se eu introduzir massa lá, fatalmente ele fica descarregado. Então, nós queremos, como a gente sabe que a carga, o elétron, né, é o objeto que tem a carga e a massa, vamos adotar que a carga, o setor carregado do eletromagnetismo, está na carga elétrica do elétron. Então, vamos trabalhar com essa situação. Então, para nós vamos estar trabalhando com essa, nós vamos ter que acoplar esses dois sistemas. Nós vamos ter IH cortado. Se tivesse faltando um C, IH cortado ali. No momento, né? Menos C. Possível, então, ter a equação de Dirac livre. E aqui eu tenho as duas equações de Maxwell livres também. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso inserir o fóton nessa equação e preciso inserir o elétron nesse sistema. Nós temos que acoplar agora esses dois sistemas. Como é que eu vou fazer isso? Berto, 6h30 do lado, tá? Eu vou pedir o Berto para 6h30, ele vai fazer o seminário dele sobre isolantes topológicos. Aí, o curso eu tinha prometido a vocês esse seminário, então vai ficar para hoje. Então, nós vamos fazer esse problema, acoplar esse problema. Como é que a gente faz isso? A gente está tentando construir aqui uma física mais fundamental. A gente está tentando construir o máximo que a gente pode em termos de princípios primeiros. Então, para eu construir uma interação, hoje em dia a gente sabe como é que a gente constrói interações. A gente constrói interações com base em simetrias. Eu preciso acoplar esses dois sistemas. Ou seja, eu preciso criar a interação, né, entre o setor massivo, com spin meio e carga, quero criar uma interação com o setor de massa zero, spin 1 e carga zero, que é o fóton. Eu quero introduzir a interação do elétron com o fóton. Então, eu quero criar a interação. Do ponto de vista da física mais atual, interação é construída pela simetria. Geralmente tem um princípio de simetria por trás de uma interação. A interação está ligada à simetria. Qual é a simetria importante que nós temos aqui? Quando a gente descreveu o setor de Maxwell já nasceu embutido com ele já traz, né, já arrasta consigo uma simetria, que é a simetria de Gauge. Então, eu tenho já uma simetria de exposição, eu preciso sair inventando simetria. Eu tenho essa simetria que é respeitada pela teoria livre. E nós sabemos qual é o significado dessa simetria. O significado dessa simetria, como nós aprendemos anteriormente, é justamente tirar do fóton a sua parte longitudinal. Essa simetria é fundamental para que eu garanta que, interagindo ou não, o fóton é transversal. Nós queremos tirar do fóton a componente longitudinal. Então, essa simetria é a simetria que eu tenho que respeitar. Então, a minha ideia é, se eu quero procurar quais são as possíveis fontes, né, do campo de Maxwell, eu vou procurar, quer dizer, fazer a interação baseado nessa simetria. Então, eu quero construir a interação baseado numa simetria. Mas qual é a simetria que nós temos? É a simetria de Gauge da elétron, a simetria de Gauge do setor de spin, a simetria de Gauge do fóton. O fóton livre, vamos colocar assim. Então, eu vou querer trazer essa simetria para cá. Então, vamos pensar da seguinte maneira, né?
a interação do fóton, né? Então, como é que a gente faz a interação entre dois sistemas, né? Nós temos o campo de fóton. Quer dizer, o que é interação? A interação, na nossa discussão, ela vai ser descrita por algum termo do Hamiltoniano, do Lagrange, ela vai ser descrita por uma energia. Tem algum funcional de energia que vai descrever. A interação é caracterizada por essa energia. No caso do eletromagnetismo, a gente sabe, cargas interagindo, né, densidades de carga com potenciais, correntes interagindo com campos eletromagnéticos, quer dizer, a energia de interação, ela deve estar acoplando justamente o fóton, ele deve estar se acoplando com a corrente da matéria. A matéria deve criar, se a matéria é carregada, ela deve criar uma corrente, essa corrente é a corrente que vai se acoplar com o fóton. Lembrando da aula precedente, da aula passada, onde a gente fala, se eu tenho cargas multiformes descrevem linhas de universo. E essas cargas multiformes que descrevem linhas de universo, se elas interagem, como são linhas que estão interagindo, eu vou ter interação mediada por um campo vetorial. Então, essa carga aqui, ela tem uma corrente, essa carga aqui gera uma corrente, e essa corrente, né, interage com a corrente de matéria, que está descrevendo, né, a linha, né, de universo da carga, ela vai interagir com o campo eletromagnético dessa forma. Agora, a pergunta que a gente se faz é, quem é a corrente de matéria? Como é que eu vou buscar uma corrente na equação de Dirac? A matéria tem que... Então, meu primeiro problema agora é, então, onde buscar a corrente? A interação é uma interação do campo eletromagnético. O campo eletromagnético, o fóton, está interagindo com o elétron através desse mecanismo, campo do fóton, que se acopla com a corrente carregada de matéria. Esse é o protótipo. Então, eu preciso buscar, o próximo passo agora é buscar uma corrente na equação de Dirac. Vamos pegar a equação de Dirac. A simetria que vai trazer uma corrente para o planeta Terra. Isso. A simetria que vai trazer a corrente para o planeta Terra. Tudo vai ser a simetria. Eu não sei nada. Eu só conheço os campos livres, suas propagações. O resto, quem cuida de tudo é a simetria. Me dá uma simetria e você faz tudo. É isso que a gente está querendo dizer. A simetria, o fóton está atrás. Eu não estou inventando essa simetria do nada. O fóton já está me trazendo essa simetria. Certo? Que me chama? Fala. Talvez eu não fiz tudo que você disse. Fala aí. Uma coisa que eu não consegui compreender assim, ainda é o seguinte: por que a simetria de Gauge chega daquela forma AIJI? Ah, tá certo. Vamos pensar primeiro o seguinte: qual é o que você imagina? Quando você quer acoplar dois sistemas, né? Que a gente imagina que eu queira pegar um campo, né, e fazer esse campo interagir com um outro campo. Então, esse é o protótipo da interação. Campo interagindo com o campo. O fóton, para nós estamos imaginando que, vamos pensar que nós sabemos que as equações, quer dizer, as fontes das equações, divergência de R, né, não vale, é zero. Então, se eu estou esperando que eu tenha uma fonte, nós estamos esperando que a fonte, essas equações de Maxwell, elas têm essa estrutura aqui no espaço, quer dizer, a invariância relativista me deu essa estrutura para as equações de Maxwell. Então, a gente sabe que se houver uma fonte para o campo eletromagnético, o que é a fonte? A fonte é sempre o termo inhomogêneo de uma equação de onda, é o que gera aquela onda, né? A perturbação que gera aquela onda.
O que eu tenho à disposição sempre é um vetor. Me sobra sempre mins. Então eu imagino que a interação, e aí por uma argumentação, isso vamos dizer, uma argumentação um pouquinho mais formalizada, mas por uma argumentação mais física, a gente sabe que a carga se propaga e ela gera uma linha de universo. Ela se propaga, ela tem uma densidade instantânea de carga e ela gera também uma corrente, né, que é pela equação de continuidade, né, se ela está em movimento, ela gera uma corrente devido a esse seu movimento. Então a gente entende que o campo, quer dizer, a interação, a carga elétrica, a carga que a matéria fermiônica vai trazer, ela é uma carga que vai estar dentro de uma corrente que no espaço de Minkowski tem uma estrutura de densidade e de densidade de corrente, densidade de carga e densidade de corrente, tá? Isso é o mais básico que a gente pode pensar. Por quê? Porque a carga se propaga, então ela tem uma densidade de carga e ela gera uma corrente. Um escalar de SO3 e um vetor de SO3 eu posso formar um quadrivetor, que é o que bateria direitinho, né, para servir como fonte externa para essa equação. Aqui não posso colocar nada, porque nós já sabemos que essa equação aqui é uma identidade. Isso aqui é sempre identicamente zero, a não ser que haja monopólio magnético. Estamos também cogitando essa possibilidade aí. A gente está ainda antes de 1931. Então, agora, a instrução que eu tenho aqui é mais ou menos essa. O que eu tenho, vamos dizer, se aqui eu tenho uma carga, então o que eu tenho aqui é o campo eletromagnético. Quem eu tenho aqui? Gradiente de φ. E quem eu tenho aqui? A corrente. Então a interação, ela vai ser uma interação do campo eletromagnético com a densidade, com a densidade de matéria, com a densidade de carga. Então isso aqui é a parte do campo eletromagnético. Isso aqui é a parte da corrente. Então, pela estrutura da equação de Maxwell, você já sabe que você tem que acoplar o AMI com o JI. Tá? Porque aqui o que aparece é o campo, aqui o que aparece é a densidade. Depois, se você tiver uma fonte do campo magnético, né, quer dizer, o rotacional de B sendo I0J, de novo, quem está aqui é o rotacional de A. Então, o lado esquerdo dessa equação, ele traz o A. E o lado direito está trazendo a corrente, que deve estar descrevendo a carga da matéria. Então, a interação é campo vetorial com corrente vetorial, campo escalar com corrente escalar. Quer dizer, do ponto de vista da relatividade, o único invariante relativista que eu posso formar é aquele. Tá claro? Não sei se você saberia, assim, quer dizer, ficou no entendimento mesmo? Não, tá. Muito bem. Então vamos pegar essa equação aqui. Todos nós lembramos que se a gente faz o mesmo na equação de Schrödinger, né, quando a gente tem menos h cortado ao quadrado sobre 2m laplaciano de psi mais v de psi, né, igual a i h cortado dd de psi. Então, a gente quer tirar uma equação de continuidade. Aqui o que a gente faz, escreve essa equação de Schrödinger, o psi está, multiplica essa equação por psi, multiplica essa equação aqui por psi estar, perdão, multiplica essa equação que está escrita por psi estar em termos de psi, itera as duas equações, usa lá aquela identidade vetorial, né, que a divergência de um escalar vezes um vetor é o gradiente do escalar, gradiente do gradiente do escalar ao quadrado, menos a divergência laplaciana, que dá essa equação, aquela identidadezinha de Green, que a gente pega uma lei de continuidade aí, que é DDT, né? A gente pega uma equação que é DDT de psi estar psi, mais divergência, né? Tem H cortado aí, daquele J, que é psi estar, gradiente de psi, menos psi, gradiente de psi estar vezes psi, né? Tem que ter então a gente vai uma equação de continuidade. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa com a equação de Dirac. Vamos pegar essa equação, nesse caso aqui, né? Essa equação não é uma equação escalar, é uma equação vetorial, então eu não vou tirar simplesmente o conjugado complexo dela, vou tirar o conjugado hermitiano dessa equação. Então essa equação aqui, ela tem a seguinte propriedade. Vamos abrir essa equação em componentes. IH cortado, gama zero, DDT, que é DD zero, né? No psi, mais IH cortado, gama I, DI psi, menos MC psi.
si, rosa. Se eu tirar o conjugado hermitiano dessa equação, aqui vai ficar menos I, H cortado. Tirando o conjugado hermitiano, isso aqui é um vetor volume, isso aqui passa para frente. Então, vai aparecer aqui um DD0 ipsilária. Nós já lembramos da nossa aula de hoje que a matriz gama zero é sempre hermitiana. Esse termo fica assim. Esse termo aqui vai ficar menos I, H cortado. Isso aqui, esse tipo de derivado passa aqui para frente, o gradiente desse objeto. E gama I dada. As matrizes de Pauli, as matrizes de Dirac, espaciais são anti-hermitianas. Então aqui aparece o sinal mais. E aqui menos MC cidade. Então aqui nós temos esse probleminha. Essa matriz aqui é hermitiana, essa matriz aqui é anti-hermitiana. Então, essa equação está escrita desse modo aqui. Não pode fazer aqui nessa equação aqui. Vamos fazer o seguinte, para organizar essa equação, vamos pensar aqui o seguinte, ó. A matriz gama zero é hermitiana. A matriz gama I é anti-hermitiana. Se eu pegar agora a matriz gama I vezes gama zero, vou pegar essa matriz aqui. Vamos tirar o conjugado hermitiano. É gama zero dagger, gama I dagger. Gama zero é hermitiana. Gama I é anti-hermitiana. Mas elas anticomutam. Então isso aqui é mais gama I, gama zero. Então, a matriz gama I é anti-hermitiana. Mas a matriz gama I vezes gama zero passa a ser hermitiana. Nada demais, só essa observação. Para então resolver essa discrepância entre uma hermeticidade e uma anti-hermeticidade, vamos pegar essa equação de Dirac aqui e vamos multiplicar toda ela à direita por gama zero. Então nós vamos ficar com o seguinte, menos I, H cortado, D0, ipsidagger, e aqui um gama zero, outro gama zero. Não vou dizer que o gama zero vai dar a identidade. Aqui vão ficar mais I, H cortado, DI, ipsidagger, gama I, gama zero. E aqui menos MC, ipsidagger, gama zero. Igual a zero. Tá? Aqui vamos fazer o seguinte. Gama I, eu tenho sempre um ipsidagger encostado com gama zero. E esse gama zero aqui fica da equação de Dirac. Então, esse gama I não está encostado, o gama zero não está encostado. Mas eu posso trocar a ordem aqui, ó. Se eu fizer gama I, gama zero, elas anticomutam. Então eu posso botar um sinal menos aqui e encostar esse gama zero com esse gama I aqui. E deixa esse gama zero. Então, se a gente fizer essa operação na equação de Dirac, já vou acabar, vou deixar isso para continuar na próxima. Se a gente fizer essa operação na equação de Dirac, o primeiro termo vai ficar menos I. Então, na verdade, a equação de Dirac ela fica toda com sinal menos. Então, vamos botar ela, multiplicar ela por mais. E aí a gente viu que aparece sempre um ipsidagger encostado com um gama zero. Ipsidagger gama zero, ipsidagger gama zero. Esse gama zero pode entrar aqui na derivada, que é uma matriz constante. Esse gama zero pode entrar aqui. Então esse gama zero se acopla com esse ipsidagger, esse gama zero acopla com esse ipsidagger, e esse gama zero já está acoplado com o ipsidagger. Então o Dirac introduziu essa notação aqui. Isso aqui é o chamado conjugado de Dirac. Tem o conjugado, então nós temos três tipos de conjugado. Conjugado hermítico e conjugado complexo, que é simplesmente, né? A gente pode pegar, né? Conjugado complexo, é só conjugar e manter a forma coluna. Conjugado hermitiano, que conjuga, mas bota na forma linha. E agora o conjugado de Dirac, que é pegar esse objeto aqui e multiplicar por gama zero. Se vocês lembrarem lá das nossas matrizes, então se 1 estar, se 2 estar, 3 estar, 4 estar, e a matriz gama zero na representação do Dirac ela é 1, 1,
menos 1, 0, 0. Então, esse objeto aqui na representação das matrizes de Dirac fica psi1 estar, psi2 estar, menos psi3 estar, menos psi4 estar. Então, esse vetor, esse objeto aqui que é o chamado conjugado de Dirac. Então, o Dirac definiu essa operação, né? Claro que o conjugado do conjugado, né? Quer dizer, o conjugado, a gente espera, se essa operação que está atuando assim em cima dos vetores, então a gente pode definir para matrizes no espaço exteriorial, né? Transformações adjuntas, a gente pode definir então a matriz M barrado, que é gama 0, M dada, gama 0. Essa operação aqui é definida para os estilores, e essa operação aqui é definida para os gamas, né? Para as matrizes em geral. Então, tudo isso é motivado por aquela forma da equação. Se tudo vai saindo, essa definição vai saindo automaticamente. Se eu então usar essa definição, gama 0 barrada, gama 0 Dagger, gama 0. Gama 0 Dagger é gama 0, então gama 0 ao quadrado é 1, então isso aqui no final de tudo vai gama 0. Se eu pegar as matrizes espaciais, isso aqui é gama 0, gama I Dagger é menos gama I, gama 0. Mas essas matrizes anticomutam, então essa passa para cá, fica mais gama I. Uma propriedade interessante das matrizes de Dirac é que as matrizes isoladamente, elas não têm a matriz temporal é hermitiana, a matriz espacial é anti-hermitiana. Mas se eu pego o conjugado de Dirac, independentemente da matriz, elas são sempre conjugadas, elas são autoconjugadas de Dirac. Então, do ponto, a operação barrado, ela não muda as matrizes. Apesar dessa ser hermitiana e essa ser anti-hermitiana, do ponto de vista do conjugado de Dirac, elas são todas autoconjugadas. Como se fossem todas hermitianas, né, no sentido de Dirac. Então, essa equação aqui, eu peguei essa equação, tirei o conjugado complexo, que é o conjugado hermitiano dela, e aí percebi, uma matriz é hermitiana, a outra é anti-hermitiana. Isso, de uma certa maneira, quebra, né, o que a gente espera aqui. A simetria espaço-tempo do espaço de Minkowitz está aqui, ó, elas tinham que manter esse mesmo sinal. Quando eu passo para o setor Dagger, eu quebro essa simetria entre o setor temporal e espacial. Então, para eu recuperar essa simetria do setor espacial, o truque é multiplicar essa equação por gama 0, porque agora o setor espacial e o setor temporal, eles passam a ter o mesmo sinal. Então, a equação de Dirac, ela agora, para esse objeto psi barrado, ela pode ser escrita assim: I, gama mi, I h cortado, gama mi, de mi, psi barrado para frente, né? I, h cortado, de mi e psi barrado. Gama mi, menos mc, psi barrado, igual a 0. Então, essa aqui é a equação de Dirac, né? Para quem está acostumado com a notação de Brahe-Pett, essa notação aqui é a vetor coluna. Então, essa notação aqui é a notação do espaço dos testes. E essa notação aqui é do vetor rinho, que é a equação de Dirac escrita no setor dos graus. Certo? Então, vamos escrever essas duas equações. Então, depois nós vamos redescobrir essa relação de barrado, porque essa relação é fundamental para poder garantir a invariância de Lorentz da equação de Dirac. Mas no momento a gente descobriu dessa maneira, a gente tem um argumento mais simplório, né? Mas mostrando que é importante multiplicar esse gama 0 para reconstituir